E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. Dessa vez, todos os três editores do Formiga Elétrica, Daniel Fontana, Paulo Marques. Beleza. E hoje nós vamos falar de alguns diretores promissores. Diretores que já demonstraram muito talento em seus primeiros filmes e que têm muito potencial pela frente. Vamos começar falando de um diretor que fez um grande sucesso recente. A gente já comentou, né, no Formiga na Tela, em algum Formiga na Tela anterior, né, que é o Damien Chazelle. Fez aí recentemente o Whiplash, né, que comentamos já, um filme sensacional, né, teve sucesso mundial, né, do filme, tem muita coisa legal para falar sobre o filme. Ele fez um outro filme também que nem chegou a ser lançado aqui no Brasil, chama Guy and Madeline na Park Bench. E tá para lançar aí um filme chamado La La Land, que também tem uma pauta musical, né? Esse primeiro também teve, e os três, né? O cara tá meio que na zona de conforto dele aí. Eu acho legal destacar que nesse programa, assim, por que a gente escolheu esses filmes, né? O que faz a gente achar que o diretor é promissor? O roteiro dos filmes que a gente vai citar aqui são roteiros muito simples, né? E que na mão de qualquer um seria um filme muito passável, né? Então, no caso do Whiplash, se você pega o roteiro, é ridículo de simples, né? É muito simples. Só que a boa direção do Damien Chazelle e também a edição. Nossa, assim, os atores também. Os atores, assim, todo esse conjunto eleva o filme daquele status que seria um filme extremamente comum, um filme mediano, para ser um filme incrível que fez esse alarde todo, né? Então, você vê que o cara tem um talento do domínio da linguagem cinematográfica, né? A gente comentou sobre ele, né? Assim, como você falou, é simples, né? É uma relação professor-aluno. Pela sinopse, você acha que é um filme muito simples, tal, mas assim, ele leva para um patamar bem interessante de como realização cinematográfica. Por isso que a gente está colocando ele, até porque o próximo, provavelmente, né? A gente já cria uma expectativa importante aí para o próximo trabalho desse cara, né? E não por acaso a gente juntou três aqui que tem roteiros escritos pelo seu próprio diretor também, né? É um caso assim que o cara sabe exatamente o que ele quer. A partir de uma premissa, o cara já meio que já tem aquilo pronto na cabeça dele. Então, isso faz toda a diferença do que você fazer o lance de linha de produção, né? Here we go. 5, 6, and... E aí, continuando aí nessa pauta, né, de diretores novos, vamos lembrar um filme recente aí que fez um relativo sucesso, aí, que foi o Abutre, né, que tem muito, né, pela participação, né, pela atuação fenomenal do Jake Gyllenhaal, mas que ninguém sabe por ser um cara estreante. O diretor é o Dan Gilroy, que também escreveu o filme, né? E com certeza a gente vai aí, já estamos criando expectativa também para o seu próximo trabalho, né? O que é legal falar dele? Ele é essencialmente um roteirista, né? Então ele fez o roteiro do Legado Bourne, fez os Gigantes de Aço e fez também Free Jack, Os Imortais. Lembra desse aí? É horrível, o Mick Jagger e o Anthony Hopkins. Exatamente. Né? Horrível esse filme. Ele é o dono quem escreveu, né, o roteiro desses filmes. Mas legal que a primeira que ele realmente dirige, né, que é esse Abutre, e faz um puta de uma estreia sensacional, né? Que o filme é espetacular. A partir de um lance, igual o Gustavo falou, completamente banal. Eu acho que o filme tem um apelo maior aqui para nós. Não, claro, tem nos Estados Unidos também, mas nós aqui do Brasil, a gente vive muito essa realidade do sensacionalismo em cima do crime, em cima do acidente. O Abutre, ele acompanha os passos de um personagem chamado Lou Bloom, que é o Jake Gyllenhaal, na sua, como é que se diz, obsessão de se dar bem na vida, né? E o caminho escolhido é o ramo de buscar desastres ou seguir crimes na madrugada para que essas imagens sejam vendidas para as emissoras de TV que vão passar isso no telejornal da manhã. Isso, que é um trabalho bem atual, né? Sim. Que a galera faz isso, né? Tem feito isso e busca, né, talvez a procura do trabalho fácil, que é o que ele faz, sensacionalista e tal. E fora que o personagem do Jake Gyllenhaal, ele é um cara que ele não faz nada de assustador diretamente dentro do filme,
Mas ele é um cara que se torna assustador. Pela omissão, né? Exatamente. E não só, por você pensar que um cara daqueles ele pode trabalhar do teu lado no dia a dia. Um cara desse você encontra sem saber, assim, ao longo da sua vida, muitas e muitas vezes. Uma transformação física, animalesca, em um caso em que o título em português foi mais feliz que o original, porque o cara realmente se transformou num abutre, né? Embora Nightcrawler também é um título que cabe super bem, mas o abutre aqui, nossa, ficou muito bom. Ser Nightcrawler ou abutre. Exatamente, mas não, legal você ter falado isso aí, porque existe essa crítica explícita, né, o sensacionalismo, o jornalismo, né, sensacionalista, tá, que é fácil de você ver e você já percebe durante o filme. Mas o legal realmente é a complexidade que ele dá a esse personagem, cara. Sim. Porque o cara, ele é como se fosse um produto do mundo moderno, né? Ele é um cara oportunista, ele é um cara solitário, o cara faz curso online, né? E é sensacional as frases que ele fala. Uhum. Então, assim, ele parece ser um cara bem moderno mesmo, mas ao mesmo tempo um cara muito perturbado. O cara é totalmente perturbado. Então, assim, essa complexidade do personagem, eu acho que pra mim é a parte principal do filme. Sem contar a atuação do cara, né? O Jake Gyllenhaal, ele consegue pegar o filme e elevar, isso é fato. Agora, focando na direção, o que eu acho incrível na direção é que, assim, você fica tenso, por exemplo, a gente pega as cenas de tiroteio, por exemplo. Primeiro, dificilmente você fica tenso, e tipo, tem, sei lá, 10 de cada lado, por exemplo. Aqui, você fica tenso antes de rolar um tiroteio, e o tiroteio vai ser de 3 pessoas, sabe, numa lanchonete, e você não tá vendo no widescreen alta definição. Você tá vendo no widescreen o Jake Gyllenhaal segurando a câmera e o tiroteio vai acontecer na telinha de LCD, definição porca ali. Então, assim, o cara conseguir criar uma tensão dentro de um cinema, onde a tensão tá concentrada numa telinha pequena, tipo, você é testemunha do que o cara tá testemunhando ali com a câmera. Assim, é muita camada até o tiroteio chegar em você, como é na própria televisão, né? O que a gente pode falar também de bacana é que a gente comentou aí a complexidade do personagem, né? E o cara que é um produto do seu meio, o cara que é um repertório animal de citações de internet. Lai Ribeiro, né? Tipo o livro do Lai Ribeiro. Exatamente. Mas você não sabe de onde esse cara veio, entendeu? Isso eu acho que coloca até o personagem um pouco ali no terreno do Coringa do Heath Ledger, cara. Ele é um cara completamente imprevisível. É o pior tipo de psicopata, porque o Coringa, você vê um maluco ali de cara cortada, com a cara pintada, você vai sair correndo e vai chamar a polícia. Sim. O Jake Gyllenhaal não, é o cara que vai chegar, é o cara sutil, é o cara que é educado. E ele tem entendeu? Sua simpatia também, exato, né? Exato. É um cara cuja complexidade em todo o seu modo de agir, ele acaba despertando uma certa admiração no espectador. Porque ele é tão obstinado, ele é tão determinado, cara, e com tão poucas condições, o cara, um ladrãozinho de merda, consegue chegar onde chegou, cara, pô, ele tem um lado admirável, né? O problema é que é total maquiavélico, né? Total. É um maquiavélico cuspido escarrado, assim. Meu objetivo é X, beleza, vou chegar no X. Não importa como, e quando a gente vê o filme, de fato, e ele passa isso pela própria expressão dele, né, cara? Você sente, no físico, né, o cara tá magro, tá, emagreceu, sei lá, 15, 20 quilos e tal, mas assim, a expressão dele, né, que a expressão que ele tá, parece que ele tá sempre acordado, né, o olho sempre bem aberto e tal. Ele consegue passar essa expressão, assim, de ser um personagem dúbio, né, cara? Você não sabe o que o cara vai fazer, né? Não, e esse negócio que o Daniel falou, você não saber a origem do personagem, acho que encaixa muito com o que a gente comentou antes, pode ser o cara que trabalha do seu lado, né? Se o cara que trabalha do seu lado tal, você também, se você não pergunta, você não vai saber a origem do cara tal. E daí você se surpreende, né? Então, às vezes o pessoal, esse é o personagem que a profundidade dele vem dessas coisas a gente não saber, né? Tipo assim, pela questão física, pela questão do jeito como ele fala, pela questão da direção, os enquadramentos que dão pro Jake Gyllenhaal, né? Então, como a câmera segue o Jake Gyllenhaal, né? Então, é aquele cara, você não cria uma empatia pelo personagem, no sentido de se colocar no lugar dele,
você é um voyeur acompanhando ele. O que é ótimo, porque daí aumenta a sua indignação com algumas coisas e tal. Então, foi um filme que foi... O diretor soube conduzir esse filme, né? Tipo, eu acho que se fosse outro terceirizado, alguma coisa... O cara podia fazer uma comédia com essa história. Podia. Né? Não, e até a própria fotografia, né, que ajuda, o aspecto noturno, sombrio do filme, né, que tem muito a ver, né, com a própria história, que é uma história sombria, né, do cara também. Cara, encaixa bem, né, o cara ao mesmo tempo que essa fotografia noturna, ela destaca muito algumas cores, né, o carro do cara e tal, tem uns lances visuais muito bacanas, né, que você vê que são pensados. Quando eu falei assim, um outro cara poderia fazer uma comédia, não é a questão também do cara, sei lá, eu sou desastrado, era um negócio dramático, acabou sendo uma comédia. Não, é porque realmente é a questão de você interpretar aquela situação. Ela é uma situação muito limítrofe. E o fato do próprio Dan Gilroy ter escrito o roteiro, isso, sabe, traz uma unidade que você sente, né? Unidade entre temática, visual, tudo isso você sente, né, nessa produção, né? Go around, get a shot inside the car. Hey, back away. I got it, I'm back. Will this be on television? Morning news, if it bleeds, it leads. Are you currently hiring? Bom, o próximo diretor aqui não é um diretor, é uma diretora, né, chamada Jennifer Kent, fez aí recentemente o Babadook. Filme que causou um certo, né, sucesso por fora, né? Porque o filme não chegou a nem passar nos cinemas no Brasil. Não. Né? Mas chegou a gerar um sucessozinho assim, né, do filme. E talvez o histórico dela seja um pouco mais curioso que o dos outros dois, né? Assim, ela só tinha trabalhado como atriz, né, ela é australiana, né? O filme o Babadook é australiano. Ela trabalhou como atriz nos anos 90, parou, deve ter feito algum curso de direção, foi fazer um curta em 2005, só para em 2014 fazer o Babadook, né? Um puta de um hiato aí, né? Completamente sumida para fazer um filme que, bom, todos nós concordamos que é um filme bacana, Sim. Bacana, né? E está aqui porque a gente realmente está com essa expectativa de um próximo trabalho dela que deve ser interessante. Para quem ainda não viu o Babadook, tem no Netflix, tá? E... Aliás, o Abutre também, e o Netflix não paga um centavo pra gente falar isso aqui, tá? Então, podem ir lá e assistam os dois, porque são muito bons. O Daniel tira a camisa no Netflix. O Babadook é basicamente a história de uma mulher e seu filho, que ela recentemente perdeu o marido, né, num acidente. O filho, ele, parece que ele tem algum problema, né? Ele é uma criança hiperativa, né, de uma maneira não... Problemática, sim. Problemática. E daí ela vai ler uma história, que é a história do Babadook, Sim. né? Como se fosse um bicho-papão, né? Alguma coisa do folclore australiano, né? Isso. Deve ser alguma coisa. E daí depois que ela lê essa história, aí começa aquela coisa clichê de terror, né? Então as páginas do livro mudam, ela esconde o livro num lugar e ele aparece em outro. A entidade aparecendo e tal. Isso, a entidade, você percebe algo sobrenatural acontecendo. Se falar mais coisas, acho que vai soltar Sim. spoiler, então não vamos fazer isso. Mas o porquê selecionamos esse filme, né? A gente selecionou porque, de novo, pelo roteiro, seria muito fácil cair no clichê de filme de terror. Muito fácil, né? O roteiro não tem nada que... Tirando algumas sutilezas que a gente vai comentar, mas o roteiro não tem nada que desponte ser algo diferente. Mas a direção faz, né? Então é um filme que você fica tenso, eu pelo menos fiquei muito tenso em algumas horas. E também, eu não sei, a sensibilidade que ela foca na mãe é uma coisa muito particular, e o fato de ser uma diretora, eu acho que explica muita coisa desse filme. Eu acho que ele vai bem além, né? Você falou do clichê, né? Beleza, a sinopse você pega, cara, a entidade vai lá e vai atazanar a vida da família e tal, mas a ideia é diferente, né, cara? Existe aí talvez metaforicamente falando, né? A depressão da personagem, né? Que eu acho que é o que pega mais no filme, é isso, né? A gente... Às vezes, talvez a entidade, talvez não seja uma entidade maléfica, e sim uma coisa que vem de dentro da personagem. Então, eu acho que a complexidade da história, ela vai muito além do que a gente vê hoje no terror. Ah, vai.
atual, né? Então... E poderia não ter essa complexidade, né? Claro, Seria claro. muito fácil disso aí gerar um filme mega genérico, né? Aliás, dos 3 exemplos que a gente tá usando, acho que eles estão muito pautados nos personagens principais. Sim. No destaque deles e na atuação também, porque a mulher, pô, dá um show nesse filme aí. A gente imagina, nos 3 filmes que a gente falou, a gente imagina que o roteiro era muito enxuto, né? Ele não tinha muita coisa e tudo foi resolvido na mise-en-scène do filme e nas atuações, né? Então fica um negócio, não digo improvisado, né? Se for improvisado não aparece no filme, né? Parece muito bem pensado, mas é a impressão que dá por causa dessa simplicidade bacana que une essas 3 produções. E assusta, né, também o filme. Além disso, de ter uma coisa a mais, um filme um pouco mais complexo, ele tem 100 cenas que assustam, né? Cara, então, assim, vão agradar quem gosta de terror, mas traz coisas a mais, né? Sim. Tem coisa a mais aí. Eu acho que ele até lembra um pouco o Repulsa ao Sexo, do Polanski. Lembra o Inquilino também. Da trilogia do Apartamento ele só não lembra o Bebê de Rosemary. Mas os outros 2, eu pessoalmente eu faço essa comparação. Eu acho que é um filme que mexe muito, não só pela parte do terror, que a gente falou, que é muito bem feita, por sinal. O psicologismo da coisa também é legal, mas tem um outro negócio, cara, que pelo menos me pega, e eu acho que pega a maioria das pessoas. Mexe com sono, cara. Você tá vendo uma pessoa que não tá conseguindo dormir por causa de... Muitas vezes por causa de uma coisa comum, cotidiana, que é o filho que tá ali gritando, tá chamando. Mas também por causa das outras perturbações. A mulher não tá dormindo. Então você fala, nossa, cara, eu pelo menos ouvia, pensar, deixa ela dormir, caramba, porque, cara, eu prefiro ficar sem comer do que ficar sem dormir. Então, pra mim, você fica incomodado, né, cara, com essas, é verdade, com essas cenas, assim. E o que pega é essa depressão da personagem, né, cara? E acho que o filme, ele consegue ir a fundo nisso, mostrar essa depressão. Então, até que as expressões da atriz são sensacionais, ela consegue passar isso. Mas essa complexidade desse personagem depressivo eu acho super legal, cara. Ao longo do filme, você percebe nela uma vontade de, tipo, que não tivesse o garoto, né? Tipo, quando ela deixa o garoto com a irmã, você nota um determinado alívio, né? Então não é aquele filme hipócrita, mãe e filho, não. Mostra que, assim, o filho se tornou um problema muito grande para a mãe, né? Sim. Você sente isso de uma maneira muito forte. Mas mesmo assim, o garoto, ele tem qualidades, cara, que você admira. O garoto era inteligente. O clichê mandaria essa mãe ter um filho, sei lá, deficiente mental, entendeu? Mas não, ela coloca um garoto que é hiperativo, muito hiperativo, mas é inteligente, cara. As engenhocas que ele criava ali, as doideiras do moleque, era um negócio que você fala, pô, que criança com potencial desperdiçado, né? Não, e falando assim, até é legal falar da linguagem cinematográfica do filme também, que é bacana, além do que a gente já falou, a expressão da protagonista, existem uns movimentos de câmera super legais, assim, eu lembro que tem um momento lá que ela tá acho que no enterro, alguma coisa assim, que a câmera pega e ela tá sentada, as outras amigas delas estão em pé, a câmera vai de baixo para cima para mostrar que ela tá que ela é inferior, tá inferiorizada e tal. Eu acho que tem muito, e o uso da cor, roupa preta, em diversos momentos, eu acho que tem muito disso no filme, esses detalhes assim que também são bem interessantes. Coisa de gente grande, né, cara? Para quem tá fazendo um filme pela primeira vez. Né? Sim, sim. E é isso aí, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez a gente falou sobre diretores que em seus primeiros filmes já demonstram grande potencial. Dê um joinha aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal. Também temos Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Todos os nossos links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser também mandar uma mensagem para nós com sugestões, críticas, suas ideias sobre esses filmes que comentamos, pode mandar para o natela@formigaelétrica.com.br, conforme está aparecendo aqui no vídeo. E é isso, pessoal. Daniel Fontana, Paulo Marques. Até semana que vem.